O pedreiro foi desprezado pelo engenheiro. Hoje é quem dá o emprego. O homem que ontem carregava tijolos sob o sol escaldante, com as mãos feridas e o corpo exausto, hoje segura a caneta que define destinos. Não é apenas a caneta que assina contratos, mas a que decide quem fica e quem sai, quem terá a oportunidade de recomeçar e quem terá que provar seu valor diante de um passado marcado por desprezo. Essa transformação não nasceu da noite para o dia. Ela foi forjada em cada madrugada silenciosa, em cada lágrima escondida, em cada olhar de humilhação que ele engolia calado enquanto continuava empilhando pedras e construindo sonhos que não eram os seus. Ninguém poderia imaginar que aquele pedreiro, tantas vezes ignorado, até mesmo pelo engenheiro que deveria guiá-lo, seria capaz de construir algo maior do que qualquer edifício. O respeito e a dignidade que lhe foram negados. Nos olhos do engenheiro havia sempre a mesma expressão, sobrancelhas arqueadas, lábios curvados em desdém, como quem olha para baixo, não só fisicamente, mas moralmente. Para ele, o pedreiro não passava de uma peça descartável em um canteiro de obras. Mas o que nunca percebeu é que por trás daquele uniforme sujo de cimento havia um homem com sonhos maiores do que qualquer cálculo técnico poderia prever. Enquanto muitos zombavam de sua condição simples, o pedreiro nutria dentro de si uma fé inabalável. O suor que escorria pelo rosto não era apenas sinal de esforço físico, mas também o símbolo silencioso de uma luta interna. Cada tijolo carregado se transformava em um lembrete de que ele não poderia se permitir desistir. Era como se a vida lhe testasse todos os dias, perguntando até onde ele seria capaz de suportar sem perder sua essência. E ele suportava. Suportava não por submissão, mas por uma convicção profunda de que aquele tempo de desprezo não seria eterno. Imagine agora o cenário. Um canteiro de obras movimentado, com barulho de máquinas, gritos de ordens e passos apressados. No meio do caos, o pedreiro sempre estava lá, pontual, com as mãos firmes, mesmo quando o corpo já pedia descanso. Havia dias em que ele voltava para casa com o coração pesado, lembrando das palavras duras do engenheiro que o diminuía diante dos colegas. A sensação de impotência feria como lâmina, mas ao chegar em casa, encontrava nos olhos da família uma força que reacendia sua esperança. O sorriso da esposa, o abraço dos filhos, o simples prato de comida à mesa eram lembretes de que havia razões maiores para não se entregar. Aos poucos, algo dentro dele começou a mudar. Ele já não via apenas tijolos sendo empilhados, mas lições sendo construídas. O cimento que grudava em suas mãos era o mesmo que fortalecia sua determinação. E ainda que ninguém reconhecesse seu valor, ele sabia que cada dia de trabalho duro era um investimento silencioso em um futuro diferente. O engenheiro podia rir, mas nunca conseguiu arrancar dele a capacidade de sonhar. Quando o tempo passou e o improvável aconteceu, o mundo parou para olhar. O pedreiro, que antes abaixava a cabeça para suportar insultos, agora entrava em seu próprio escritório, erguendo o olhar com a serenidade de quem venceu. Os corredores já não cheiravam a poeira de obra, mas a confiança de um homem que escreveu sua própria história. Sua empresa cresceu, ganhou contratos, respeito e credibilidade. Mas a grande reviravolta ainda estava por vir. Reencontrar aquele que o desprezou. O engenheiro, antes tão seguro de sua posição, se viu diante da porta da empresa que pertencia justamente ao homem que ele havia humilhado. Seus olhos, outrora cheios de soberba, agora refletiam nervosismo. O pedreiro, transformado em empresário, observava cada detalhe. O suor na testa, o tremor das mãos, a voz trêmula ao pedir uma chance. E naquele instante, tudo que havia ficado escondido em sua memória veio à tona.
Os risos de desprezo, as ordens gritadas sem respeito, o olhar que reduzia sua dignidade. Mas em vez de sentir ódio, algo diferente nasceu. Era como se o destino tivesse mostrado que a verdadeira vitória não está em humilhar de volta, mas em mostrar grandeza. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas, não de dor, mas de realização. Porque o maior triunfo não era o poder de decidir sobre o engenheiro, mas a certeza de que nunca deixou de acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro duvidou. Essa história nos convida a refletir. Quantas vezes julgamos alguém apenas pela roupa que veste, pelo trabalho que exerce, sem enxergar o potencial escondido por trás das aparências? A vida tem um jeito curioso de inverter papéis, e quando isso acontece, percebemos que os títulos, os cargos e a arrogância desaparecem diante da grandeza de quem nunca desistiu. O pedreiro tornou-se prova viva de que ninguém deve ser definido pelo desprezo que sofre, mas pela coragem que carrega para continuar caminhando. E assim, a introdução dessa jornada não é apenas uma lembrança do passado, mas um chamado para nunca subestimar a força silenciosa de quem parece pequeno, porque a vida, em seu tempo certo, sempre revela quem realmente tem grandeza. O engenheiro entrava todos os dias no canteiro de obras com o mesmo semblante altivo, como se carregasse nos ombros o peso de uma coroa invisível. O olhar firme, as roupas alinhadas, a prancheta debaixo do braço e a expressão carregada de arrogância formavam uma imagem que impunha respeito imediato. Para muitos, ele era a figura da autoridade, o homem que calculava medidas, organizava prazos e apontava falhas, mas para o pedreiro, sua presença era sinônimo de humilhação. A cada passo que dava, parecia reforçar a distância entre os mundos que se encontravam ali. De um lado, o conhecimento acadêmico, o diploma emoldurado, a posição de prestígio. Do outro, as mãos calejadas, a pele queimada do sol e a dignidade constantemente colocada à prova. O conflito começou silencioso, quase imperceptível. Pequenos gestos, palavras lançadas com ironia, comentários sussurrados, risos abafados entre os colegas. O engenheiro não perdia a oportunidade de lembrar o pedreiro da sua posição inferior. Havia sempre um tom de desprezo, como se a diferença de classe social fosse uma barreira intransponível. O pedreiro escutava, engolia em seco, mantinha o silêncio e continuava trabalhando. Por fora, parecia não reagir, mas por dentro o coração se apertava. O rosto ardia e a mente repetia perguntas que ecoavam como martelo. Até quando vou ser tratado assim, como alguém sem valor, como se eu fosse apenas mais uma sombra entre tantos? Havia dias em que o engenheiro fazia questão de expor o pedreiro diante de todos. Uma tarefa mal compreendida era motivo para gritos. Um erro pequeno virava espetáculo de desprezo. O engenheiro levantava a voz, arqueava as sobrancelhas e, com um sorriso frio, dizia frases que cortavam como lâminas. O pedreiro sentia o peso daqueles olhares, sentia os colegas desviando a atenção, uns por medo de serem os próximos alvos, outros por vergonha alheia. Esse ambiente hostil era o terreno onde a semente da revolta começava a ser plantada, mas junto com ela crescia também a semente da determinação. O contraste entre os dois homens era gritante. O engenheiro vinha de uma família abastada, acostumado com conforto, educado em escolas de prestígio, sempre cercado de oportunidades. Já o pedreiro vinha da luta diária, de um lar simples, de noites interrompidas pela preocupação de como levar comida para a mesa. O engenheiro carregava títulos, o pedreiro carregava tijolos, e ainda assim havia algo no olhar do pedreiro que escapava à percepção do arrogante chefe. Uma chama silenciosa que nem a humilhação era capaz de apagar. A cada confronto, o pedreiro se sentia diminuído, mas também mais consciente de que precisava transformar aquela dor em combustível. Era como se a vida lhe dissesse: você pode escolher se tornar vítima
ou pode escolher usar essa dor como degrau. O engenheiro acreditava estar construindo sua autoridade sobre os ombros dos mais simples, mas não percebia que, sem saber, estava moldando em seu pedreiro o caráter de um futuro líder. O conflito não era apenas entre dois homens, era o retrato de algo maior. A luta entre a arrogância e a humildade, entre o poder de um título e a força de um caráter, entre o preconceito e a esperança. Cada gesto de desprezo deixava marcas, mas também fortalecia a certeza de que um dia os papéis poderiam se inverter. E embora ninguém acreditasse nessa possibilidade, o pedreiro já começava a imaginar que a vida poderia reservar algo maior do que aquela rotina de humilhação. Esse confronto cotidiano se tornou a base de uma história que iria muito além das paredes do canteiro de obras. Porque não se tratava apenas de construir prédios, mas de reconstruir a própria dignidade. Quando as luzes do canteiro se apagavam e o barulho das máquinas dava lugar ao silêncio da noite, o pedreiro voltava para casa carregando no corpo o peso do trabalho e na alma as feridas do desprezo. Mas era no lar simples, com paredes marcadas pelo tempo e móveis que revelavam sacrifícios, que se revelava o verdadeiro lado humano desse homem. Ali, longe dos olhares arrogantes do engenheiro, ele deixava cair a máscara da resistência silenciosa e mostrava-se por inteiro, um pai dedicado, um marido amoroso, um sonhador que lutava não por si mesmo, mas pela família que dependia dele. O sorriso dos filhos era a primeira recompensa de cada dia exaustivo. As crianças corriam ao seu encontro, abraçavam suas pernas com a pureza de quem não enxerga pobreza, mas apenas amor. Sua esposa, de olhar sereno e mãos calejadas de tanto compartilhar as batalhas da vida, o recebia com uma refeição simples e palavras de incentivo que, para ele, valiam mais do que qualquer elogio profissional. Era naquele espaço pequeno, mas repleto de calor humano, que o pedreiro recarregava suas forças e encontrava sentido para seguir em frente. O engenheiro jamais soube das noites em que aquele homem se sentava sozinho à mesa, depois que todos dormiam, refletindo sobre o que poderia fazer para mudar o destino. Enquanto olhava para as mãos rachadas, perguntava a si mesmo se todo o sacrifício valeria a pena. A dúvida era uma companheira constante, mas nunca mais forte do que a fé que ele carregava dentro de si. Era essa fé que o fazia levantar antes do sol nascer, colocar as botas pesadas e enfrentar mais um dia de luta. Apesar da dureza do trabalho e da crueldade das palavras que recebia, o pedreiro nunca deixou de sonhar. Sonhava em dar aos filhos uma vida melhor, em construir uma casa onde o teto não deixasse a chuva entrar, em provar para si mesmo que não era o que o engenheiro dizia que ele era. Sonhava com o respeito que sempre lhe foi negado. E cada sonho, por mais distante que parecesse, servia como combustível para que ele não se entregasse ao cansaço nem à amargura. Nos momentos de maior dor, bastava olhar para os olhos da família e tudo ganhava novo sentido. O riso inocente de uma criança tinha o poder de curar feridas invisíveis. O abraço silencioso da esposa, que muitas vezes não tinha palavras para consolar, mas tinha presença para sustentar, tornava-se âncora em meio às tempestades da vida. Esse lado humano, desconhecido para quem o julgava apenas pela profissão, era a verdadeira fortaleza que o mantinha de pé. Enquanto o engenheiro via apenas um homem sujo de cimento, a vida sabia que ali existia alguém com uma grandeza invisível. E é nesse contraste entre a visão limitada de quem julga e a realidade de quem resiste que se desenha a beleza dessa história. Porque o pedreiro não era apenas um trabalhador, era um sonhador silencioso que, mesmo desprezado, carregava dentro de si a coragem necessária para transformar humilhação em vitória. Do outro lado dessa história estava o engenheiro.
envolto em uma aura de superioridade que parecia inquebrável. Ele caminhava pelo canteiro de obras como quem pisa em território próprio, com passos firmes e olhar altivo. Sua roupa impecável, mesmo em meio à poeira, denunciava que não estava ali para se misturar, mas para ser visto como autoridade. Não bastava ser o responsável pelos cálculos e pelas ordens, ele precisava ser lembrado a cada instante de que sua posição estava acima de todos, especialmente dos pedreiros, que, segundo sua visão, não passavam de engrenagens substituíveis em uma máquina maior. Na mente do engenheiro, sua arrogância tinha justificativa. Ele acreditava que o diploma que conquistara em uma universidade renomada o colocava em um patamar inalcançável. Crescera em uma família abastada, ouvindo desde cedo que estava destinado a ocupar cargos de destaque, a comandar, a ser obedecido. Não havia espaço em sua lógica para enxergar o valor humano daqueles que trabalhavam debaixo de suas ordens. Para ele, o pedreiro era apenas mais um rosto suado entre tantos, uma figura quase invisível que existia para executar, não para pensar ou sonhar. Era comum vê-lo corrigindo com desdém, como se cada palavra fosse carregada de ironia. Quando o pedreiro cometia o menor deslize, o engenheiro arqueava as sobrancelhas, soltava um sorriso frio e dizia frases que mais pareciam sentenças de inferioridade. Nos momentos em que o canteiro ficava em silêncio, suas palavras ecoavam como martelos que não batiam em paredes, mas na dignidade de quem as recebia. A verdade é que ele não enxergava pessoas, via apenas funções, braços que serviam ao seu propósito. Por trás dessa postura, no entanto, havia também insegurança disfarçada. O engenheiro, apesar da posição privilegiada, vivia preso à necessidade de provar constantemente que era superior. Tinha medo de ser questionado, de ser visto como frágil, de perder a imagem que tanto construíra. E para manter essa fachada, usava como arma a humilhação, acreditando que diminuir os outros era a forma mais eficaz de se manter grande. O que ele não sabia é que, enquanto tentava rebaixar o pedreiro, estava, sem perceber, construindo a própria queda. O contraste entre os dois mundos era evidente. De um lado, a arrogância que se sustentava em títulos, do outro, a humildade que se alimentava de sonhos. O engenheiro acreditava que o tempo apenas reforçaria essa diferença, que o pedreiro terminaria seus dias curvado sob o peso da mesma rotina, sem jamais erguer os olhos para além dos muros da obra. Mal sabia ele que a vida, em sua forma silenciosa de ensinar, preparava uma inversão que mudaria tudo. Essa perspectiva do engenheiro é fundamental para entender a profundidade do conflito. Ele não era apenas o vilão de uma narrativa simples, era a representação de um sistema que mede pessoas pelo que possuem, não pelo que são. Sua postura era o espelho de uma sociedade que tantas vezes valoriza o título e despreza o esforço. Mas era justamente essa visão limitada que tornaria o choque futuro ainda mais intenso, pois nada é mais surpreendente do que ver a arrogância se curvar diante da grandeza de quem foi ignorado. O canteiro de obras era palco de cenas que pareciam repetidas dia após dia, mas que nunca deixavam de ferir. O pedreiro chegava cedo, com a marmita simples embrulhada em um pano gasto, o rosto marcado pelo esforço de jornadas anteriores e um olhar que escondia a esperança de que talvez naquele dia não fosse alvo do desprezo do engenheiro. Mas bastava a primeira oportunidade para a rotina de humilhações se instalar. O engenheiro, de braços cruzados e expressão de impaciência, encontrava erros onde não havia, exagerava falhas mínimas e transformava qualquer deslize em motivo para expor o pedreiro diante de todos. Era comum ouvi-lo gritar alto, a ponto de silenciar o barulho das ferramentas. Será que você não entende nada? Até quando vai errar?
As palavras vinham carregadas de veneno, não para corrigir, mas para ferir. O pedreiro, com o rosto queimando de vergonha, mantinha os olhos baixos, tentando conter a revolta que lhe subia pelo peito. Os colegas de trabalho desviavam o olhar, alguns por medo, outros por compaixão, mas ninguém ousava intervir. O engenheiro parecia se alimentar dessa sensação de poder, como se cada humilhação fosse uma reafirmação de sua posição de superioridade. Houve dias em que o pedreiro foi tratado como se fosse invisível. Chamava pelo engenheiro para tirar dúvidas e recebia como resposta apenas silêncio ou um gesto de indiferença. Era como se sua voz não tivesse valor, como se sua presença não fizesse diferença. Essa ausência de reconhecimento feria mais do que os gritos. Era o peso da indiferença, o recado silencioso de que, para aquele homem de título, o pedreiro era apenas uma sombra descartável. Em outra ocasião, o engenheiro zombou de sua origem humilde. Em frente a todos, disse em tom sarcástico que alguém como ele jamais teria capacidade de aspirar algo além da enxada e do tijolo. O riso frio que se seguiu atravessou a alma do pedreiro como uma flecha. Ele sentiu o rosto arder, as mãos tremerem, os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas para não dar ao outro o prazer de vê-lo quebrado. Por dentro, no entanto, a dor era devastadora. Esses momentos de humilhação não eram apenas episódios isolados, eram cicatrizes invisíveis que se acumulavam. A cada palavra áspera, a cada gesto de desprezo, crescia dentro do pedreiro uma mistura de revolta e determinação. Ele se perguntava até quando teria que suportar, mas ao mesmo tempo fazia um juramento silencioso. Não deixaria que aquelas palavras o definissem. Os detalhes desses episódios revelam a intensidade do sofrimento. O olhar firme que ele mantinha durante os ataques escondia o coração disparado, as pernas vacilantes, a respiração pesada. Depois, sozinho, longe dos olhos de todos, as lágrimas escorriam sem controle, lavando a dor que não podia ser exposta no momento. Ainda assim, no fundo de cada lágrima havia também uma centelha de resistência. Era como se cada humilhação fosse um tijolo a mais no muro da sua determinação. O engenheiro acreditava que estava destruindo aquele homem, mas na verdade estava ajudando a moldar alguém que um dia teria forças para se erguer acima de tudo. Porque os momentos de humilhação, por mais cruéis que fossem, estavam se transformando em combustível para uma virada inesperada. O pedreiro começava a compreender que, se quisesse mudar sua vida, precisaria usar cada ferida como impulso para construir algo maior. Houve uma noite em que o pedreiro, sentado à mesa já vazia da cozinha, encarava o silêncio como quem olha para um espelho incômodo. O corpo doía, os músculos latejavam, mas era a alma que carregava o peso maior. As palavras do engenheiro ainda ecoavam, duras, afiadas, repetindo-se como marteladas. Incapaz, inútil, limitado. Ele fechou os olhos, respirou fundo e sentiu o gosto amargo da dúvida. Até quando suportaria viver curvado sob o desprezo? Até quando aceitaria que o mundo o definisse pela sujeira das botas e não pela grandeza de seus sonhos? Naquela noite, algo diferente nasceu dentro dele. Não foi um grito de revolta, nem uma explosão de raiva, mas uma decisão silenciosa, profunda, quase sagrada. Decidiu que não deixaria sua história ser escrita pelas mãos de quem o diminuía. Levantou-se da mesa, olhou para os filhos dormindo no quarto e jurou para si mesmo que daria a eles um futuro diferente. Esse juramento foi o primeiro passo da mudança. A partir daí, começou a buscar oportunidades onde antes via apenas impossibilidades. Matriculou-se em cursos noturnos de administração e construção civil, mesmo sabendo que o cansaço o acompanharia como sombra. Durante o dia, continuava no canteiro, ouvindo as mesmas ofensas, carregando o mesmo peso.
Mas à noite, sentado em uma sala modesta de aula, trocava o tijolo pelo caderno. Cada palavra aprendida era como um tijolo simbólico, colocado não em uma parede física, mas na fundação de um novo destino. Não foi fácil. Havia noites em que o sono vencia, em que a cabeça tombava sobre os livros. Havia dias em que a marmita era mais simples do que nunca, porque o pouco que tinha precisava ser dividido entre sustento e estudo. Mas havia também pequenas vitórias que o alimentavam. A primeira vez que conseguiu compreender sozinho um cálculo que antes parecia impossível. A primeira nota boa recebida, arrancando um sorriso tímido e lágrimas de orgulho dos filhos. O apoio silencioso da esposa, que mesmo cansada, o esperava chegar tarde com um prato quente. Essas pequenas conquistas foram acendendo uma chama nova. Ele já não se via apenas como pedreiro, mas como alguém capaz de pensar, de criar, de liderar. Cada ofensa do engenheiro já não tinha o mesmo peso, porque dentro dele começava a nascer uma nova identidade. Ele se agarrava à ideia de que a vida poderia ser diferente, e essa esperança se tornava tão forte que nem o mais duro desprezo conseguia apagar. O ponto de virada não foi um acontecimento grandioso, mas uma soma de pequenas escolhas diárias feitas no silêncio, na solidão e no sacrifício. Foi a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo ao redor gritava para desistir. Esse movimento quase invisível, nascido de uma decisão íntima, foi o que colocou em marcha a reviravolta que mudaria não só sua vida, mas também o destino daqueles que um dia o julgaram incapaz. Com a decisão firmada dentro de si, o pedreiro iniciou uma escalada que parecia impossível. Cada passo era acompanhado de uma barreira, cada conquista trazia consigo um peso novo. O primeiro obstáculo era o tempo. Durante o dia, trabalhava de sol a sol, com o corpo exausto, e à noite sentava-se em uma sala iluminada por lâmpadas fracas, tentando manter os olhos abertos enquanto o sono o puxava como correnteza. Havia dias em que a caneta escapava da mão e a cabeça tombava sobre o caderno. Ainda assim, levantava-se, enxugava o rosto e continuava, repetindo para si mesmo que o cansaço era o preço de quem queria mudar de vida. O segundo obstáculo era o dinheiro. O salário mal cobria as contas da casa. Muitas vezes, a marmita do almoço era reduzida para que sobrasse algum trocado para comprar livros usados, folhas de papel ou pagar a mensalidade do curso noturno. A esposa dividia o pouco que tinham com um olhar firme e cheio de esperança, mesmo quando a despensa parecia vazia demais. Esse sacrifício silencioso da família era combustível e também responsabilidade. Ele sabia que não podia desistir, porque cada centavo investido naquele sonho era fruto do esforço coletivo. Mas havia também a barreira invisível do preconceito. No canteiro de obras, o engenheiro continuava com seus ataques. Entre risos e frases carregadas de arrogância, insinuava que estudar não mudaria nada, que alguém como ele estava destinado a ser pedreiro até o fim da vida. Os colegas, embora admirassem sua coragem, às vezes balançavam a cabeça em descrença, achando que sonhar tão alto era ingenuidade. O pedreiro ouvia tudo, sentia o coração arder, mas dentro de si respondia em silêncio. Um dia vou provar que vocês estão errados. No meio da escalada havia também os fracassos. Uma prova perdida. Uma matéria que parecia impossível de entender, um negócio inicial que não deu certo. Em cada queda, vinha a tentação de abandonar tudo, de aceitar que talvez o engenheiro tivesse razão. Mas em cada queda também surgia uma nova força. Ele lembrava dos filhos, do brilho nos olhos quando diziam que o pai estava estudando, da forma como a esposa sorria ao vê-lo abrindo livros em vez de se entregar ao desânimo.
Era esse amor que o erguia novamente, mesmo quando tudo parecia perdido. Pequenas vitórias começaram a surgir como sinais de que a escalada valia a pena. A primeira vez que um professor o elogiou em sala, a primeira obra simples feita por conta própria para um vizinho que confiou em sua dedicação. O primeiro pagamento recebido diretamente de alguém que acreditou em sua competência. Cada detalhe era celebrado como se fosse um troféu. Ele aprendia a valorizar não apenas o destino final, mas cada degrau conquistado com suor e fé. A escalada, através dos obstáculos, não era apenas uma jornada prática, era também um renascimento interior. A cada dificuldade superada, descobria que era mais forte do que imaginava. E ainda que o mundo tentasse convencê-lo de que sua posição nunca mudaria, ele já não acreditava nessa mentira. Passo a passo, com dor, sacrifício e determinação, o pedreiro transformava as pedras do caminho em degraus que o aproximavam de uma vitória que ninguém poderia imaginar. Depois de anos de esforço silencioso, quando parecia que a vida não lhe reservava nada além de lutas intermináveis, aconteceu algo que ninguém esperava. Foi um desses encontros do destino que surgem como se tivessem sido escritos em páginas invisíveis. Um conhecido, impressionado com a dedicação e a seriedade com que o pedreiro realizava até as tarefas mais simples, indicou-o para um pequeno trabalho independente. Era apenas a reforma de uma casa antiga em um bairro modesto, mas para ele foi como abrir uma porta para um mundo novo. Pela primeira vez, não era apenas uma mão de obra anônima sob ordens alheias, era alguém confiado para liderar uma tarefa do início ao fim. A cada parede levantada, a cada detalhe corrigido, o pedreiro sentia nascer dentro de si uma confiança diferente. Ele se surpreendia ao perceber que os anos de suor carregavam não apenas força física, mas também conhecimento prático que muitos engenheiros não tinham. Sua habilidade com os materiais, seu olhar atento e sua disciplina chamavam a atenção. O dono da casa ficou tão satisfeito com o resultado que recomendou seu nome a outros conhecidos. Assim nasceu uma rede de oportunidades que cresceu rapidamente, como uma faísca que se transforma em incêndio. Ainda assim, o caminho não foi isento de tropeços. Houve clientes desconfiados, contratos pequenos que mal pagavam os custos, atrasos que quase comprometeram sua credibilidade. Cada obstáculo parecia um teste para verificar se ele realmente estava preparado para dar o próximo passo. Mas em vez de desistir, usava cada fracasso como aprendizado. Adaptava-se, buscava conselhos, estudava novas técnicas. O homem que antes era visto como apenas mais um pedreiro, agora se tornava referência de confiança em pequenos círculos. E então veio o momento que mudou tudo. Um investidor, impressionado pelo boca a boca positivo, convidou-o para participar de uma obra maior. Era um risco imenso, um salto que poderia levar ao fracasso ou ao sucesso definitivo. O pedreiro respirou fundo, lembrou de todas as noites em claro, de todas as lágrimas escondidas e decidiu aceitar. No primeiro dia, entrou no terreno da nova obra com o coração acelerado, sabendo que estava diante de uma chance que só surgiria uma vez. O trabalho foi intenso, mas o resultado superou todas as expectativas. A construção chamou atenção pela qualidade, pela pontualidade e pela honestidade de quem a conduziu. Foi como se, de repente, os olhos da cidade se voltassem para aquele homem simples que ninguém levava a sério. O contrato seguinte já não foi pequeno. E o outro, depois dele, trouxe ainda mais visibilidade. Sem perceber, o pedreiro que um dia carregou tijolos anônimos agora comandava equipes, administrava orçamentos e via seu nome começar a ser respeitado em um meio que antes o desprezava. O avanço inesperado não foi apenas a conquista de contratos, mas o despertar de uma nova identidade. Ele já não se via apenas como sobrevivente da arrogância do engenheiro, mas como
protagonista de sua própria história. O menino pobre que cresceu ouvindo que nunca seria nada agora via diante de si uma estrada aberta, iluminada não pelo acaso, mas pela força da sua persistência. Era como se a vida, após tantos anos de silêncio, tivesse finalmente sussurrado: agora é a sua vez de brilhar. O que começou como pequenos trabalhos e reformas, logo se transformou em algo maior do que o pedreiro um dia ousou sonhar. Com cada obra entregue, sua reputação crescia, e junto dela crescia também a confiança que as pessoas depositavam em seu nome. Não demorou para que, ao invés de bater de porta em porta em busca de serviço, fossem os clientes que o procurassem, dispostos a esperar para tê-lo à frente de suas construções. Era como se, de repente, a cidade inteira tivesse descoberto aquilo que sempre esteve diante dos olhos de todos: a dedicação e a integridade de um homem que nunca deixou de acreditar no valor do trabalho. Sua pequena equipe foi ganhando forma. Começou com 2 ajudantes, depois 4, até que se tornou necessário abrir uma empresa oficialmente. Com documentos em mãos e o nome registrado, sentiu o peso da responsabilidade, mas também o orgulho de ter dado um passo que o colocava em outro patamar. Não era mais apenas o trabalhador obedecendo ordens. Agora ele era o que comandava, o que decidia, o que assumia riscos. A cada novo contrato crescia a lista de funcionários que encontravam nele não apenas um patrão, mas um líder que compreendia suas dores porque já havia estado no mesmo lugar. O sucesso, no entanto, não o afastou de suas raízes. Enquanto o engenheiro acreditava que títulos eram o que definia grandeza, o pedreiro compreendia que o verdadeiro valor estava em respeitar cada trabalhador, em reconhecer o esforço de quem, como ele, suava sob o sol para erguer paredes que sustentariam lares. Por isso, seu nome ganhou não apenas prestígio, mas também admiração. Era comum ouvir entre os operários comentários de gratidão. Ele trata a gente como gente. Ele nunca esqueceu de onde veio. E essa conexão sincera se tornou a marca mais forte de sua empresa. Houve marcos que representaram vitórias simbólicas. O primeiro contrato com um prédio de alto padrão, em uma área valorizada da cidade, foi celebrado como uma conquista que muitos julgavam impossível. Ao assinar aquele papel, lembrou-se das vezes em que fora tratado como invisível, e uma sensação de justiça tomou conta de seu peito. Outro momento inesquecível foi quando conseguiu construir a casa própria, não apenas com tijolos erguidos por suas mãos, mas com a certeza de que cada parede carregava a memória de sacrifícios superados. Com o tempo, sua empresa se consolidou. Já não era apenas um nome respeitado, mas uma referência no setor. Os convites para palestras em escolas técnicas, as entrevistas em jornais locais e até mesmo as homenagens recebidas em eventos comunitários mostravam que a história daquele homem ultrapassava os limites das construções e se tornava inspiração para muitos. O pedreiro que um dia foi humilhado agora era lembrado como exemplo de superação, resiliência e liderança. Essa ascensão ao sucesso não apagou as cicatrizes do passado, mas transformou cada uma delas em lembranças de que a dor pode ser alicerce para grandes vitórias. O homem que antes chegava em casa cabisbaixo, envergonhado pelos insultos, agora voltava com a cabeça erguida, com a satisfação de saber que sua trajetória não era apenas sobre ganhar dinheiro ou status, mas sobre resgatar a própria dignidade e provar que ninguém deve ser definido pelo desprezo que recebe. O pedreiro não apenas venceu, ele se tornou a própria personificação da justiça da vida. O dia chegou de forma inesperada, como se o destino tivesse aguardado o momento exato para escrever a cena mais simbólica de toda aquela história. O pedreiro, agora empresário respeitado, estava em seu escritório revisando projetos quando a porta se abriu e do outro lado surgiu um rosto que conhecia bem.
O engenheiro entrou com passos hesitantes, os ombros caídos e um olhar que já não carregava a mesma soberba de outros tempos. A expressão que um dia foi de desprezo agora revelava incerteza, quase medo. Era como se cada linha de seu rosto denunciasse a queda de quem antes se acreditava intocável. O silêncio inicial foi pesado. Ambos se olharam, e em frações de segundo todas as memórias voltaram. Os gritos, os insultos, as humilhações diante dos colegas, os risos de escárnio que pareciam nunca ter fim. O pedreiro sentado à mesa sentiu o coração acelerar. Não era raiva, tampouco desejo de vingança, mas um turbilhão de lembranças que o fez recordar de cada noite de dor. Observava o engenheiro tentando esconder a ansiedade, apertando os dedos das mãos, evitando encarar diretamente como alguém que sabia o peso do passado que carregava. Com voz mais baixa do que de costume, o engenheiro começou a falar. Admitiu estar em busca de emprego, depois de perder espaço em empresas e ver sua carreira declinar. As palavras saíam entrecortadas, e a cada frase parecia engolir o orgulho que durante anos o alimentou. Confessou que precisava de uma chance, que sabia da competência e do crescimento da empresa do pedreiro, e que estava disposto a ocupar qualquer posição, contanto que pudesse recomeçar. O pedreiro escutava em silêncio, mas dentro de si uma batalha se travava. A imagem daquele homem pedindo trabalho contrastava violentamente com as memórias do passado. Era como se a vida tivesse virado o espelho e agora mostrasse exatamente o contrário. Antes, era ele quem suplicava por respeito e o engenheiro quem negava. Agora, era o engenheiro quem pedia e ele quem tinha o poder de decidir. Essa inversão de papéis não era apenas uma coincidência. Era a prova viva de que o mundo dá voltas e de que a arrogância pode se transformar em queda. Os funcionários que assistiam à cena discretamente nos corredores comentavam em sussurros. Alguns não acreditavam no que viam. O engenheiro, outrora símbolo de autoridade e de superioridade, agora estava ali, vulnerável, diante de quem desprezou. O contraste era tão marcante que se tornava quase cinematográfico. A mesa que separava os dois homens era também o símbolo da virada completa do destino. O pedreiro respirou fundo, observou atentamente cada detalhe. O suor que escorria pela testa do engenheiro, o olhar inseguro, a respiração curta. Era impossível não sentir o impacto daquele momento. Pela primeira vez, ele percebia que não precisava de vingança para se sentir vitorioso. A própria cena já era suficiente para provar tudo. O homem que antes assinava documentos que determinavam seu destino, agora esperava, nervoso, por uma resposta. Essa inversão dos papéis foi mais do que uma reviravolta profissional. Foi a revelação de que o poder nunca é absoluto e de que a vida encontra formas de equilibrar aquilo que parecia injusto. O pedreiro compreendeu que não estava apenas diante de um pedido de emprego, mas diante de um momento histórico de sua própria vida, um momento que transformava definitivamente a relação entre os dois e mostrava ao mundo que ninguém deve ser subestimado. O silêncio que dominou o escritório parecia durar uma eternidade. O pedreiro, agora empresário, respirava fundo e seus olhos fixos no engenheiro refletiam uma mistura de lembranças e sentimentos que só ele era capaz de compreender. Cada ofensa do passado surgia como um quadro vívido em sua mente. Os gritos, as risadas, a sensação de ser invisível. Era como se tudo se condensasse naquele instante em que tinha o poder de decidir. O engenheiro esperava, inquieto, com o olhar vacilante, o suor marcando a testa e os dedos batendo nervosos na pasta que trazia em mãos. Pela primeira vez, ele não controlava a situação. O pedreiro sabia que poderia humilhar de volta, poderia usar as mesmas armas que um dia foram usadas contra ele.
Bastava uma palavra ríspida, um gesto de desprezo e teria a chance de inverter as dores. Mas naquele momento, percebeu que não precisava disso. A verdadeira vitória não estava em repetir o ciclo da humilhação, mas em quebrá-lo. Ao olhar para o engenheiro, enxergou não o homem arrogante do passado, mas alguém derrotado pelas próprias escolhas, alguém que finalmente sentia na pele o peso da soberba. Ele então se levantou da cadeira e caminhou lentamente até a janela, de onde se via parte da cidade que um dia lhe pareceu tão distante. Pensou nos filhos, pensou na esposa, pensou em todas as noites em que quase desistiu. Recordou-se também das pequenas vitórias, dos primeiros contratos, da força que vinha do amor da família. Tudo isso havia o moldado, não para ser vingativo, mas para ser maior do que as dores que sofreu. Voltou-se para o engenheiro e, com voz firme, disse que lhe daria a oportunidade de trabalhar, mas com uma condição. Dentro daquela empresa, todos seriam tratados com respeito. Não importava o título, não importava a função. Cada pessoa ali teria seu valor reconhecido. O engenheiro baixou os olhos envergonhado, murmurando um obrigado que mais parecia um pedido de perdão. Nesse instante, os funcionários que assistiam à cena compreenderam que estavam diante de um gesto que ultrapassava a justiça comum. O pedreiro não apenas oferecia um emprego, oferecia também uma lição, um exemplo de grandeza que jamais seria esquecido. Ao optar pelo perdão em vez da vingança, o pedreiro mostrou que a verdadeira força não está em esmagar o outro, mas em elevar-se acima das feridas. Ele provou que a dignidade não se conquista pela arrogância, mas pela capacidade de escolher a compaixão quando o mundo espera ódio. Essa escolha não apenas transformou o engenheiro, mas também consolidou o legado do pedreiro como um homem que, mesmo após ter sido desprezado, soube ser maior do que qualquer humilhação. A vida é feita de voltas que ninguém pode prever. O pedreiro, tantas vezes diminuído, tantas vezes humilhado, descobriu que não precisava responder com as mesmas armas para provar sua força. Ele mostrou que a dignidade nasce da resiliência e que cada tijolo de desprezo pode se transformar em degrau para a vitória. Sua história não é apenas sobre vencer um engenheiro arrogante, mas sobre vencer a injustiça silenciosa que marca tantas vidas. É sobre lembrar que a grandeza de um homem não se mede pelo título que carrega, mas pela coragem com que enfrenta as tempestades. Essa jornada deixa uma marca poderosa. Ela nos convida a refletir sobre a forma como tratamos os outros, sobre o peso das palavras que lançamos, sobre os julgamentos que fazemos sem conhecer a luta alheia. O engenheiro, antes símbolo da soberba, tornou-se prova de que nenhum poder é eterno e de que a arrogância pode ruir mais rápido do que qualquer construção. Já o pedreiro se transformou em símbolo de esperança, lembrando a todos que a perseverança e o respeito podem abrir portas que antes pareciam trancadas para sempre. Ao final, a lição é clara. Nunca despreze alguém pela roupa que veste, pelo trabalho que exerce ou pela condição em que se encontra. A vida tem um jeito misterioso de inverter posições, e quando isso acontece, a única coisa que permanece é o caráter. O pedreiro que ontem era motivo de escárnio, hoje é exemplo de inspiração. Ele nos mostra que cada lágrima escondida, cada humilhação silenciada, pode se transformar em força, capaz de erguer não apenas prédios, mas destinos inteiros. Essa história não termina apenas com a vitória de um homem sobre outro, mas com o triunfo da humanidade sobre o preconceito, da humildade sobre a arrogância, da compaixão sobre a vingança. Porque no fim, o que realmente importa não é quem está acima ou abaixo, mas quem consegue permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor insiste em derrubá-lo. O pedreiro nos ensina que a justiça da vida pode demorar, mas sempre chega, e que quando chega,
revela que o verdadeiro poder está em nunca desistir de acreditar em si mesmo. Se essa história tocou o seu coração e fez você refletir sobre as voltas que a vida dá, não deixe esse sentimento ficar só com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de superação e transformação. Ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da fé, da coragem e da justiça da vida. Porque cada vez que você interage, essa mensagem chega mais longe e pode mudar outras vidas. Assim como tocou a sua hoje,